Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3D CNC. Nesse vídeo nós vamos trabalhar também, utilizando aqui o SQL Server, para fazer a exclusão e também a atualização dos nossos dados. Tá bom, gente? Bom, e a gente vai perceber que praticamente tudo que a gente já tem aqui montado vai funcionar de uma forma praticamente igual, né? O que vai mudar para nós aqui vai ser a parte da conexão, que nós estamos usando aqui o nosso conexão SQL Server, tá bom, gente? Então, vindo aqui, eu vou até copiar essa parte, só para que vocês possam ver o reflexo disso. Eu vou usar o mesmo arquivo de delete que eu tenho aqui, esse aqui eu posso comentar, inclusive. Eu vou adicionar aqui o nosso include, né, com o nosso connect SQL Server. Eu vou remover esses comentários daqui, vou comentar esse daqui, prontinho. E aqui nós temos praticamente a mesma coisa, tá, gente? Nós temos a nossa query, a nossa consulta, né, a variável que está armazenando a nossa consulta. Depois, nós temos aqui a classe PDO, né, representada por essa variável também. E ela vai trazer para nós, deixa eu trazer aqui o nosso com o SQL Server. Então nós temos aqui na variável PDO uma instância da classe PDO. Tá bom? Então, voltando, gente. Então, PDO, prepare, é o método que eu estou acessando. E a gente sabe que o prepare ele é um método de substituição. Então você coloca aqui o comando que você quer executar, nesse caso delete from ou delete from tbuser, onde o id é igual ao id que será fornecido aqui, que na verdade vai ser substituído. E a gente consegue perceber aqui. E que nós temos também aqui para a nossa query, né, a nossa consulta que está armazenando isso daqui, temos como utilizar o bind param e o bind values. Tá bom, gente? Observando lá no nosso banco de dados, deixa eu só abrir aqui novamente, já faz algum tempo, né, que eu tenho trabalhado com isso aqui. Eu tenho tbuser e tbuser2. Então deixa eu fazer o seguinte, new query, deixa só aparecer aqui, apareceu. Vou colocar aqui, ó, use db underline PDO. Aqui eu ponho ponto e vírgula e aperto F5. Pronto. Agora eu estou utilizando o banco de dados PDO. Tá bom, gente? Aí eu posso fazer o seguinte. Select asterisco from tbuser. Realizando aqui essa consulta para ver. Então, o último registro que eu havia colocado é esse, tá? No nosso vídeo. E aí a gente faz o seguinte agora. Voltando aqui, eu tenho tbuser, onde o id é igual ao id que será substituído. Então, aqui eu tenho o id número 4. Quem é o número 4? O número 4 é o Jonas. Tá bom? Então, se eu executar isso daqui, gente, deixa eu apenas fazer aqui um comentário nesse id, porque esse id é referente a esse comando aqui, tá bom? Já fiz aqui as correções, voltando aqui para o nosso arquivo, dou um refresh, vou clicar aqui no delete. Pronto, cliquei no delete, não deu nenhuma mensagem, a gente volta lá e a gente executa a mesma consulta para ver se o Jonas foi removido. Tá aqui, gente, foi removido o Jonas, tá bom? Então, pessoal, funciona da mesma forma que lá no SQL, né? No MySQL. Eu posso usar tanto o método prepare, que vocês também já conhecem, e aí eu recomendo que vocês testem também outras coisas que vocês já estavam fazendo. E aí eu vou fazer o seguinte, vou remover esse comentário daqui. E aqui eu tenho o seguinte, olha só, gente, id número 2. Quem é o 2? Deixa eu voltar para lá. O 2 é o Fábio. Então, se nesse momento eu executar a nossa consulta dessa forma, usando o método query, que é mais simples, tá? Aqui a gente não precisa fazer a substituição, aqui a gente apenas coloca o comando, delete from tbuser, onde o id é igual ao id presente nessa variável, que nesse caso é o id 2. Tá bom? E aí voltando aqui eu posso dar um refresh, pronto. Voltando aqui ele já vai, vou executar aqui também, ele vai remover o registro com o id número 2. Tá bom, gente?
Então, tanto utilizando, no caso aqui, o modo prepare ou método prepare ou o método query, vamos chegar no mesmo resultado. Bom, vamos aproveitar também e trabalhar aqui com o update. Então, praticamente a mesma coisa, eu vou incluir aqui o nosso connection com o SQL Server, vou comentar esse daqui de cima. E aqui, vou remover o comentário para a gente poder ver como é que funciona, levando em consideração o método prepare. E aqui eu tenho o update tbuser set email, ou seja, eu estou definindo o e-mail com o valor que vai ser substituído por 2 pontos e-mail, que a gente consegue perceber aqui, em bind param, onde o id é igual a 1. Tá bom, gente? Então vamos lá para a gente poder observar. O id igual a 1 tem teste ADM. Então, a gente vai substituir teste ADM por fabio@3dsnc3.com. Tá bom? E aí, a gente vai executar para ver se isso já vai surtir algum efeito. Voltando aqui, vou retornar aqui também e vou abrir o arquivo update.php e o que se espera é que não apareça nenhum erro aqui, né, gente? Pronto, já fez a atualização, vou executar aqui a minha consulta, tá lembrando que eu tinha teste ADM e agora tem que aparecer Fábio, olha lá, gente, perfeito. Então, funciona de uma forma bem tranquila também. Se você comentar este daqui, comentamos este daqui, e remover o comentário deste daqui, que é o método query, nós temos update tbuser, definindo o e-mail como brunoalves.com, a gente já chegou a fazer isso, onde o id é igual a 2, também podemos fazer assim. Tá? Nesse daqui eu coloquei o id 1, tá vendo, gente? Onde o id é igual a 1, tá certo? E aqui eu estou usando onde o id é igual a 2. Lembrando que aqui eu poderia também utilizar 2 pontos id e fazer também aqui a nossa substituição, tá, gente? Muito bem. Eu acho que seria até legal a gente fazer. Vamos fazer ele primeiro? Depois a gente volta para esse, só para a gente dar uma olhadinha e ver se realmente está conferindo, né, isso aí. Então, 2 pontos aqui, id. Eu vou criar logo abaixo do e-mail a variável id com o valor 2 dessa vez. E aqui eu vou colocar, ao invés de Fábio 3dsnc3, vai ser só 3dsnc. Tá bom? Salvei. Voltando aqui, gente. Dei um refresh. Ah, ele acusou um erro na linha 9. Tudo bem. Quem é a linha 9? Vamos lá para a gente poder ver. A nossa linha 9 é o nosso execute. Fábio, por que apareceu esse erro? Bom, voltando aqui, gente, é muito importante a gente ficar prontos para esses erros, tá, gente? Erros acontecem. E sempre que eles aparecerem, a dica é, observem a mensagem, pelo menos para que vocês possam encontrar a linha onde apareceu esse erro. E aí, sem ficar desesperado, a gente vai voltar, né? E vamos ver o que tem na linha 9. Se a gente perceber que é algo bastante simples, a gente vai lá e implementa. Quando não, a gente pode, inclusive, fazer algumas tentativas, fazer pesquisa, mas o importante é não se desesperar. Manter a calma, ver a linha e voltar para o código a fim de tentar resolver esse problema. Então, olhando aqui na linha 9, pessoal, o que nós temos? O execute, que é o que vai efetivar a nossa consulta, vai fazer a coisa acontecer. E por que não aconteceu, gente? Não aconteceu porque eu incluí o id aqui com o valor 2. E aqui eu tenho no id algo que deve ser substituído e eu não substituí. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar mais uma query, tá? Colocar aqui o bind param. Aqui eu vou colocar aquilo que eu estarei substituindo, que nesse caso é 2 pontos id, e a variável que carrega esse valor para a nossa substituição. Então, pessoal, fiz aqui mais uma inserção, mais uma linha, agora fazendo uso da variável id, e aí a gente vai salvar e retornar e dar um refresh para ver se tudo voltou a funcionar. Não pode aparecer o erro, né? Que se aparecer o erro, alguma coisa ainda não está
conferindo no código, então aqui não apareceu nenhum erro, eu volto aqui, e aí eu vou dar aqui um execute. Olha lá, gente. Então, nós tínhamos ali, eu coloquei o 2, né, pessoal? Se eu não me engano, foi o 2. O 2 não existe aqui, Fábio. Bom, nós temos então o 1. Esse é o ID do Fábio. Tudo bem, a gente volta. A gente vai trocar aqui, gente. Ao invés de 2, 1. Perfeito. Dou um refresh aqui, volto aqui, execute. Tem que sair o número 3, saiu, tá aqui, gente, fabio@3dsnc.com, tá bom? Funcionou também. Agora a gente vai testar, já que isso daqui já foi feito. É sempre bom a gente ter ali pelo menos umas 2 formas, né, pessoal? Porque se uma das formas não nos trazer alguma ideia de solução, a outra pode trazer, tá? Então é muito legal você ter aí pelo menos 2 maneiras de fazer as coisas, tá? Então a gente tem aqui o prepare e tem aqui o query. Então update tb user set email brunoalves@gmail.com, onde o id é igual a 2, só que eu não tenho id igual a 2. Vamos lá dar uma olhada. Vamos supor que o e-mail anterior era Pedro e agora tem que ser Bruno Alves. O Pedro é o ID número 3, então vamos ver. Eu estou atualizando a tabela de usuário, definindo para o e-mail o valor de brunoalves@gmail.com, onde o ID é igual a 3. Salvei, voltando para cá, eu dou um refresh, não apareceu qualquer erro, dou um execute na consulta aqui, gente, ó. Como eu tenho apenas um comando, eu não preciso selecionar. Eu posso deixar assim mesmo e dar um execute. Ele vai trazer aqui, ó, no 3, Bruno Alves, que foi atualizado. Tá bom? Então, com isso eu encerro mais esse vídeo. Eu peço para que vocês agora testem com a parte do select, tá, gente? O select ele já existe aqui. Então, vocês têm aqui como também trabalhar com ele. Aí a gente vai trocar, no caso, né? Vocês podem trocar nesse teste a conexão pela conexão do SQL Server e fazer os testes conforme nós temos aqui tudo comentado. A gente vai removendo o comentário, a gente vai verificando, tá bom? Boa sorte nesses testes e nos vemos muito em breve, tá bom? Forte abraço e até o próximo.